O negócio já não está muito bem avaliado, não é, Luísa? Entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram feitas consultas prévias num movimento, antes dessa confusão ser instaurada, um movimento de cautela para tentar medir a temperatura sobre a proposta, ainda sem apresentar aos ministros o texto, né, aquele primeiro texto. Os ministros fizeram ressalvas sobre o trecho que equiparava as organizações criminosas a atos terroristas. Depois que o texto apareceu, aí os ministros começaram a olhar com certa desconfiança no Supremo para a escolha do relator, o Guilherme Derrite, e para os vários textos que ele vem apresentando. O que dizem nesse momento, Luísa, os ministros, diante dessa quarta versão? Não apenas sobre a estratégia de convencimento junto à Suprema Corte, mas em relação ao conteúdo que está sendo questionado e ainda, segundo os governistas, há brechas para serem levados juridicamente à Suprema Corte, tornados inconstitucionais. Pois é, Tainá, a leitura dos ministros do Supremo, que, como você disse, foram consultados previamente ali pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, justamente para tentar alinhar, né, um texto que não venha a ser derrubado pelo Supremo lá na frente, é de que esse vai e vem, né, essas múltiplas versões, múltiplos recuos por parte do relator da pauta, o deputado federal Guilherme Derrite, enfraqueceu de uma forma geral a pauta da segurança, enfraqueceu o próprio Derrite e também o presidente da Câmara, Hugo Motta, na condução de uma pauta crucial para o país nesse momento, né? A avaliação dos ministros é de que Derrite se apressou. Poucas horas depois de ter sido designado relator do Marco Legal da Segurança ou do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, ele já apresentou uma primeira versão que já vinha cheia de problemas, né? Na avaliação dos ministros do STF. Essa questão da equiparação das facções criminosas a grupos terroristas é considerada, tem indícios de inconstitucionalidade na avaliação de ministros do Supremo por violar, né, potencialmente o princípio da soberania nacional, por dar margem, por exemplo, para sanções estrangeiras, num momento até em que isso vem sendo bastante discutido, né, à luz do que está acontecendo nos Estados Unidos. E também, conforme a gente trouxe aqui no Bastidores CNN, também tem aquele ponto do veto ao pagamento do auxílio reclusão a presos, né, pessoas do sistema, que estão no sistema carcerário e que tenham sido presas por conta de envolvimento com organizações criminosas. Na avaliação dos ministros, isso também é um ponto de inconstitucionalidade, porque a Constituição não faz distinção sobre quais crimes merecem que o dependente do preso receba o benefício e quais não mereceriam, né? Então, isso quebraria também o princípio da isonomia, conforme o que eu pude conversar, né, ao longo desses últimos dias em relação a esse tema. Então, os ministros entendem que o Derrite deveria ter amadurecido o texto antes de apresentar uma primeira versão, mas ele não fez isso. Apresentou uma segunda, acabou apresentou a primeira, apresentou a segunda, a terceira e agora tem um quarto texto. A nossa analista Jussara Soares trouxe ontem que Derrite disse a aliados, né, a interlocutores, que não pretende apresentar mais nenhuma versão e que as eventuais modificações vão ser feitas ali por emendas e destaques no momento da votação. Mas a avaliação dos ministros do Supremo é de que Derrite deveria colocar a bola no chão, o que eu ouvi reservadamente, por óbvio, de um integrante da corte. Baixar a cabeça, consultar especialistas, sanar esses pontos de potenciais inconstitucionalidade para que não tenha chance de o Congresso aprovar uma lei que lá na frente vai ser contestada, né, e vai ser derrubada no STF devido a esses pontos de inconstitucionalidade, para então apresentar um texto com calma e que seja o mais próximo possível de um texto definitivo. É claro que emendas e destaques são algo absolutamente normal ali no processo legislativo, mas que a avaliação é de que Derrite se apressou junto ali com Hugo Motta na definição dessa pauta, que é uma pauta muito complexa, né? Quis apresentar, na verdade, o que eu ouvi, a expressão que eu ouvi foi, quis apresentar uma solução pronta para um problema extremamente complexo, e aí vem a outra frase que eu ouvi, que é algo que um secretário de Segurança Pública deveria saber, né? Derrite se licenciou aí do cargo de secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo para relatar esse marco legal da segurança pública, né? E aí, diante desses recuos e desse vai e vem, o próprio
próprio governador Tarcísio de Freitas, que é um adversário político do presidente Lula, defendeu adiar a votação para que o texto fosse apenas ser apreciado no Congresso quando estivesse maduro. Ou seja, em outras linhas, disse que o texto apresentado pelo seu próprio secretário não estava ainda maduro para ser levado ao exame do Congresso Nacional. Então, a avaliação é de que isso, de qualquer maneira, acabou enfraquecendo o debate da segurança pública como um todo.